Então, nós estamos falando sobre devoção. O nosso tema hoje, página de número 131. 131, semana 8. Devoção a Deus. Acrescenta-se à perseverança a devoção a Deus. Nós vimos que a devoção a Deus é uma virtude que precisamos desenvolver, manter. Ontem nós vimos a devoção de Maria e domingo passado falamos sobre essa realidade, quando Maria viveu e prestou a Deus e a Jesus a sua devoção. Hoje o nosso tema é quando não tenho devoção a Deus, e o autor deste devocional usou aqui Apocalipse, capítulo 3. Então eu queria que nós usássemos o texto bíblico de quem escreveu o devocional desta semana, para que nós pudéssemos entender o contexto da carta de João à igreja de Laodiceia, a igreja que não recebeu elogio de Deus. As 7 igrejas de Apocalipse, todas havia um elogio e havia também uma repreensão. Mas essa carta de Laodiceia não teve elogio. Vamos ler aqui o texto. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. E Amém significa assim seja. Quem escreve essa carta é aquele que assim seja. A testemunha fiel, verdadeira, a origem da criação de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada foi feito a não ser por intermédio dele. E aqui nessa identificação, aquele que escreve essa carta traz uma mensagem dizendo que ele é a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. E aí a gente começa a perceber que Deus conhece tudo que nós fazemos. Não há nada oculto a Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso, arrependa-se. Presta atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com o meu Pai em seu trono.
Aqui não há dúvida nenhuma de que é o próprio Jesus falando. Quem vencer sentará comigo no meu trono. Assim como eu venci e sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que essa carta é endereçada a Laodiceia, uma igreja. Mas a recomendação é que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não à igreja de Laodiceia. E quem escreveu o nosso devocional de hoje, focou exatamente, sei tudo o que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitar-te-ei da minha boca. Mornidão espiritual é a coisa mais comum aos cristãos do século 21. Por incrível que pareça, a mornidão espiritual é a coisa mais comum no nosso tempo. Por isso, nosso tema hoje é vencendo a mornidão espiritual. Precisamos superar momentos em que vivemos essa coisa mórbida, sem sal, sem alteração. A gente até vai à igreja, a gente até canta, a gente até cumprimenta os irmãos, mas há uma letargia, há uma mornidão, e o texto vai denunciar exatamente esse comportamento da maioria dos cristãos do nosso tempo. E aí, não estou me referindo apenas às religiões não evangélicas, mas eu estou me referindo também às religiões evangélicas. E aí eu trago todas elas, porque a gente aprende um comportamento religioso. Muitas vezes, um comportamento dogmático. Alguns cantam maravilhosamente bem, alguns oram maravilhosamente bem, alguns até pregam maravilhosamente bem, mas vivem um comportamento cristão morno. Quando a gente olha para esse texto dessa igreja de Laodiceia, a gente precisa entender algumas coisas. A cidade de Laodiceia era um centro bancário, era um centro médico daquela época. Tinha ali a centralidade têxtil. Então era muito importante essa cidade, porque ela era rica, ela era próspera, ela era autossuficiente. E quem tem riqueza e prosperidade não precisa de ninguém. Porque eu não preciso de ninguém, eu não preciso nem de Deus. Alguns pensam assim. Eu já ouvi alguém dizer assim, o meu Deus é o meu dinheiro. Hoje ninguém usa mais dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa fora de moda. Ontem alguém queria me convidar para visitar um pastor e queria que nós dessemos uma oferta em dinheiro. Eu falei, quem usa dinheiro hoje? Eu não tenho mais dinheiro, né? Hoje as transações são todas cartão, Pix, transferência bancária. Quando alguém me dá algo em dinheiro, às vezes eu passo um mês com o dinheiro, precisando ir no banco para depositar, porque o dinheiro que eu uso não é o dinheiro físico. Mas a cidade de Laodiceia, ela era rica, próspera, tinha muito dinheiro, autossuficiente. A igreja de Laodiceia era uma igreja espiritualmente acomodada. Uma igreja materialista.
Uma igreja onde não havia impacto espiritual na vida das pessoas. E hoje me parece que nós vivemos algo mais ou menos assim. Em muitas igrejas, o que faz a coisa girar é a questão econômica, é quanto se arrecada, é quanto entra. Em muitas igrejas, o momento mais rico do culto é o momento do ofertório. E às vezes eu vou pregar por aí, tem gente que faz um sermão na hora do ofertório. Tem gente que passa ali 15 minutos na hora do ofertório. A gente, para não dar essa conotação, quase não fala na hora do ofertório. É um outro extremo. E a gente, às vezes, deixa de abençoar vidas porque a gente não fala sobre ofertório. Mas as igrejas, em regra geral, estão sempre com essa perspectiva econômica, administrativa, com os desafios, com as entradas, com as saídas. E a questão econômica, ela acaba ocupando um espaço muito maior do que deveria. A igreja de Laodiceia era uma igreja acomodada, materialista, sem impacto espiritual. As pessoas entravam, cumpriam o rito religioso e iam embora sem um toque espiritual na vida, sem ouvir uma confrontação, sem ouvir uma palavra que estimulasse a devoção, que estimulasse a dedicação ao Senhor, que estimulasse a santidade, que estimulasse a busca pelo conhecer de Deus através da sua palavra, que estimulasse uma vida de oração, uma experiência de oração, que estimulasse ouvir Deus, que estimulasse viver Deus. Eu atendi essa semana uma pessoa, e essa pessoa está passando por um momento muito complicado na família. Tão complicado que a pessoa não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada. E quando a pessoa estava indo embora, eu falei, vamos orar, porque só quem pode fazer alguma coisa é Deus. E a pessoa falou, é verdade, pastor. Só Deus pode fazer alguma coisa. Enquanto eu orava, Deus me trouxe à memória uma outra situação tão complicada que essa família viveu, mas tão complicada em que nós vivenciamos essa mesma experiência, e eu disse para ela, naquela vez lá atrás, olha, a situação é tão complicada que só quem pode fazer alguma coisa é Deus. E nós oramos. E Deus interferiu. E Deus resolveu. Uma das crises de ser pastor 28 anos de uma igreja só é que eu não posso nem contar essas experiências com riqueza de detalhes. Porque as pessoas já vão fechar ali e vão saber de quem eu estou falando. Mas a resposta de Deus foi algo tão profundo, tão extraordinário. A família estava ameaçada por uma pessoa. Ameaça grave. E nós oramos. E só Deus podia resolver. E a pessoa que ameaçava foi acometida de um câncer violento. E em 60 dias foi embora para a glória. E aquela foi a forma que só Deus podia resolver. E recentemente, vivendo uma outra situação muito complicada, na hora da oração, eu disse, você lembra de tal situação? Eu disse, lembro. Você lembra como Deus resolveu? Eu disse, lembro. Falei, vamos deixar Deus resolver. Experiências de oração verdadeira. A igreja que é composta de pessoas que vivem uma mornidão espiritual, não tem experiências de oração verdadeira. Nós, como igreja, estamos vivendo isso. Um mês atrás, nós orávamos para descobrir a questão do terreno. Tentar descobrir o proprietário,
tentar ver como a coisa ia acontecer. Já identificamos o proprietário, já compramos o terreno, agora só falta pagar. Agora, essa preocupação de só faltar pagar é minha? É sua? O mais difícil Deus já fez. Então agora a gente só precisa que Deus diga, olha, fulano, empresta o dinheiro lá para a Igreja Batista Lindóia. Eles precisam. Eu não vou ficar surpreso se alguém estiver assistindo agora o nosso culto pela internet e Deus tocar no coração desse alguém, fulano, empresta lá os 400 mil reais que a igreja precisa para completar o dinheiro. Eu falei isso domingo de manhã, as pessoas dizem, pastor, o terreno é só 400 mil? Eu falei, não, o terreno é 800 mil. Mas a gente já tem os 400. Recebemos uma oferta de 50 mil reais. Mas alguém pode estar nos ouvindo lá e Deus diz assim, olha, empresta o dinheiro para aquele povo lá. Eu não tenho dúvida de que Deus vai prover esse recurso. Porque Deus é Deus e a nossa igreja não é uma igreja morna. A nossa igreja não é uma igreja que as pessoas não têm experiências de transformação com o Senhor. Pode ter em nosso meio uma ou outra pessoa morna, mas a maioria da nossa igreja é uma igreja que vive espiritualmente a saúde de buscar ao Senhor e ouvir e receber o impacto espiritual. Há aqui na igreja, na cidade de Laodiceia, na igreja de Laodiceia, um diferencial muito triste. É a única igreja das 7 que não recebeu elogio de Cristo. As outras 6 receberam elogio, mas essa não. Interessante que Jesus, dirigindo-se à igreja de Laodiceia, faz uso da metáfora da temperatura. Há aqui uma referência local. A cidade de Laodiceia recebia água morna por um aqueduto. Era uma cidade reconhecida por água morna. É uma cidade parecida com algumas que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma cidade que a água é morna. Nós temos outra cidade lá em Goiás, que a água é quente. Eu viajei um dia para uma assembleia da convenção lá nessa cidade de Goiás. Antes de chegar em Goiânia. E quando estou chegando lá, chegamos meia-noite. O clima estava friozinho aqui fora. E o hotel que eu fiquei tinha uma piscina. E eu disse para o cara na recepção, essa água aí é aquecida? Ele disse, é. Vocês têm aquecedor? Eu disse, não, vem direto da fonte quentinha. Aí lá foi eu, Fatinha, Manassés e Eliane, meu irmão, e minha cunhada. Meia-noite tomando banho de água quente. Aqui no interior do Paraná tem uma cidade, Termas de Jurema. Eu esqueci o Rio Grande do Sul, esqueci a de Goiânia, mas do Paraná eu lembrei. Caldas Novas de Goiânia. Termas de Gravatal, em Santa Catarina. Já Ouro Fino é água gelada. Mas aqui na Laodiceia, eles recebiam essa água morna por um aqueduto. Era uma água difícil de ser consumida, bebida. Quando você está com muita sede e tem uma torneira, mas o sol pega no cano da torneira, que você toma aquela água, ela é ineficaz, ela não dá conta do recado, ela é desagradável. Por isso, Jesus, quando faz referência à mornidão espiritual, Jesus estava fazendo referência à realidade daquela igreja que estava numa cidade que tinha esse recebimento dessa água morna. E essa metáfora é rica em significados. A água quente vai representar compromissos
ardentes com Deus. Nós cantamos aqui, acende o fogo em mim, hoje. Que fogo é esse? O fogo de um compromisso ardente com Deus. O frio vai significar indiferença clara. Eu não quero. Uma indiferença clara, uma indiferença sincera. Hoje, conversando com os pastores no almoço e compartilhando a bênção da compra do terreno, eles falavam comigo sobre um pastor, amigo nosso, que foi comprar um terreno e a mulher disse: para a igreja eu não vendo. Eu vendo para um bar, eu vendo para uma boate, mas para a igreja eu não vendo. Essa mulher morreu. Aí assumiu a filha da mulher. Aí o pastor foi procurar. Aqui em Curitiba, viu? Nem vou dizer onde é, que vocês conhecem, aqui perto. Aí a filha assumiu. Aí o pastor foi procurar, o pastor me contando, foi falar com a filha. Olha, a gente quer comprar, a gente já queria comprar esse terreno e a sua mãe não queria vender, mas eu queria que você considerasse vender. A menina disse: esse terreno nós não vamos vender para a igreja, nós vendemos para um bar, vendemos para uma boate, mas para a igreja nós não vendemos. Essa indiferença clara, não quero papo com, é a frieza. Que Jesus diz assim: quisera fostes frio ou quente, mas porque sois mornos, vomitar-te-ei da minha boca. O morno é a aparência de fé sem essência. É uma religiosidade vazia. É uma religiosidade sem vida. Quando a gente vai evangelizar alguém, alguém não quer papo, esses são maravilhosos, porque quase sempre são esses que se convertem. Nas viagens para a Bahia, nas viagens missionárias que a gente faz, ali tem uma pessoa, mas muito dura de coração. Eu falei: é esse mesmo que a gente vai evangelizar. Mas aquele amigo do evangelho, que vem na igreja de vez em quando, esses têm muita dificuldade de se comprometer com Jesus. Os que frequentam a igreja e não decidiram ainda entregar suas vidas a Jesus, passam anos dentro da igreja e não querem compromisso com a igreja, porque são mornos. Acham que a religiosidade é suficiente, mas há ali ausência de vida. Agora, há uma reação de Deus, há uma reação de Jesus. A reação divina é desagrado profundo, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, existe uma maneira de se diagnosticar a mornidão espiritual. Como é que você sabe se você está vivendo uma mornidão espiritual? Existem alguns sintomas visíveis. Aparência sem essência. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Há uma aparência sem essência. Uma outra característica, um outro sintoma: autoengano. Sou rico, não preciso de nada. Você precisa de tudo. Aí eu me lembro de um hino que a gente cantava no passado. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembra da parábola que Jesus contou do celeiro, do rico? Encheu todos os celeiros de uma boa colheita e disse naquela noite: alma, descansa, porque nós temos uma colheita enorme. Aí a palavra do juízo veio: louco, esta noite te pedirei a tua alma,
E o que você colheu serve para quê? Esse auto-engano. E tem muita gente que diz assim: eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Deus. Auto-engano. Um outro sintoma, comodismo e conformismo espiritual. Ele tem motivação para tudo, mas não tem motivação para as coisas de Deus. Ele acorda cedo, ele vai para o trabalho, ele vai para a montanha, ele vai não sei para onde, ele corre de bicicleta, mas na hora de ir para a igreja ele está cansado, está sonolento. Eu tenho aqui na igreja algumas pessoas assim. Tem uma motivação enorme para um bocado de coisa. Futebol, bicicleta, acampar. Mas para a igreja, estou cansado, não vem. Essa é uma outra característica, um outro sintoma. Comodismo. Conformismo. Tem gente que tem um controle da sua vida, do seu corpo. Então, quando ele não consegue fazer a sua academia, fazer o seu pilates, fazer o que tem que fazer, ele fica doente, mas ele não tem esse mesmo controle da sua hora devocional, do seu momento de oração, da sua leitura bíblica. Eu fiquei sem gravar os devocionais ontem, mas olha, gente, como aquilo me incomodou. E antes que alguém me cobrasse o devocional, eu gravei o de hoje. Mas ontem eu não tive tempo, acredite se quiser, não tive tempo de gravar o devocional ontem. Agora, eu fiz o meu devocional. Há uma diferença entre fazer o devocional e gravar o devocional. Porque nem sempre eu gravo o devocional que eu faço. O que eu gravo está dentro de uma programação, de um pensamento. Eu deveria ter começado segunda-feira o devocional no Salmo 42. Porque eu amo esse salmo. Mas não tive tempo. Agora, semana que vem, segunda-feira, Salmo 42. Se Deus quiser. Agora, tem gente que não consegue fazer o devocional e não tem problema. Tem gente que não consegue decorar o versículo do dia. Né, Kaiser? O versículo da semana e não tem problema. Tem gente que não faz a tarefa do discipulado e não tem problema. Mas não falta outra coisa, outro compromisso. Essa mornidão, esse comodismo, esse conformismo espiritual. Tem gente que entra em um culto, em um ambiente como esse, e não percebe Deus tocando, Deus falando, Deus incomodando, Deus alertando, Deus perdoando, incentivando, estimulando. Um outro sintoma dentro desse diagnóstico de mornidão espiritual é a falta de paixão por Deus. Falta de paixão pela palavra de Deus. Falta de paixão pela oração. Não tem alegria por Deus, não tem alegria pela palavra, não tem alegria pela oração, não para diante do Senhor para ouvir o que Deus tem a falar. A gente que trabalha com igreja, como pastor, a gente tem que ler a Bíblia, porque é o nosso instrumento de trabalho. Aí eu preparando um sermão como esse, fui motivado pelo devocional. Aí quando eu li o versículo do devocional, falei, eu vou pregar sobre isso. Mas na hora de pregar sobre isso, eu não podia ler só o versículo que o autor ou a autora do dia de hoje selecionou. Aí fui ler toda a carta da igreja de Laodiceia. Isso não foi suficiente. Fui ler todas as cartas do Apocalipse, desde o início. Eu não estou fazendo referência às outras cartas. Eu não estou fazendo referência à carta de Esmirna, à carta de Filadélfia. Mas eu vi todas elas de novo.
Por quê? Pelo prazer de rever a palavra de Deus. Mas tem gente que vive a vida cristã sem paixão pela palavra, sem paixão pela oração, sem paixão por Deus. Agora, uma outra característica, um outro sintoma dessa mornidão é a adaptação ao padrão do mundo. Ah, como tem gente adaptado ao mundo, adaptado ao mundanismo. E muitas vezes nós queremos, inclusive, padronizar a igreja do Senhor a um padrão mundano. E a gente quer fazer o que está todo mundo fazendo. Nós queremos postar o que está todo mundo postando. Postando por quê? Postando para quê? Ah, vamos mostrar o culto, mas mostrar para quê? Está todo mundo mostrando. Mas e daí? Qual é a essência disso? O que você anseia quando você publica uma imagem? E às vezes a gente publica uma imagem sem uma palavra. Publicamos um vídeo sem uma letra de música, sem um conteúdo. Não há uma intencionalidade nas nossas publicações, nas nossas postagens. Eu digo nossas sendo genérico, não estou querendo dizer que na Lindóia é assim. Graças a Deus temos tido algumas postagens muito boas, melhoramos muito nesse aspecto. A pergunta é, você reconhece algum sintoma de mornidão na sua vida? Há uma aparência sem essência, há um engano, há um comodismo, conformismo espiritual, falta de paixão por Deus, pela palavra, pela oração. Você tem procurado se adaptar a um padrão do mundo. E eu quero fazer aqui 3 afirmativas sobre como nós podemos vencer a mornidão. Primeiro, precisamos entender que a mornidão é mais perigosa do que ser frio. Isso é mais perigoso do que ser frio, ser ateu. Porque há aqui na mornidão uma falsa segurança. Julgar-se bem quando se está espiritualmente doente. A pessoa se engana. Há uma cegueira espiritual, o cego que não sabe que está cego. Você não sabe que é cego. Nu. Veja, ele não sabia que era cego. A igreja de Laodiceia não sabia que era uma igreja cega. Uma religiosidade enganosa substitui intimidade por atividade. Tem muita gente que tem um ativismo enorme. E muitos de nós confundimos intimidade com Deus com ativismo na igreja. Eu amo o nosso pessoal é maravilhoso. Pessoal da cozinha, maravilhoso. Pessoal do café da manhã, maravilhoso. Do som, da transmissão, de fazer os slides do pastor, pessoal maravilhoso. Pessoal do louvor, maravilhoso. O pessoal de quarta-feira é maravilhoso, não falta. Uma equipe que não falta quarta-feira. E às vezes a gente pode achar que estarmos presentes aqui, servindo aqui, é suficiente. Mas aqui há o perigo da religiosidade enganosa. E aí substitui a intimidade com Deus por atividade para Deus. Isso mexeu muito comigo quando eu fazia seminário. Um dia, fazendo seminário, eu precisei fazer na matéria evangelismo a leitura de um livro que falava sobre esgotamento espiritual. E a professora, que era uma missionária da Junta de Missões Mundiais, mandou nós lermos esse livro, Esgotamento Espiritual, fazer uma resenha do livro. E, gente, fazer a resenha do livro é bom? Você gosta? Você gosta, sério? Não vá falar publicamente que é ruim, não deixaram eu falar. Fazer a resenha de um livro, gente, era uma das coisas que eu tinha muita dificuldade. E naquele dia que a gente apresentou a resenha do livro, ela fez uma pregação, era uma aula, mas ela fez uma pregação tão forte, me pegou.
Tem gente que faz tanta coisa para Deus, corre para lá e para cá, feito uma barata tonta. Aí vai para a reunião dos pastores, vai não sei aonde, vai atender, vai visitar, vai atender, vai visitar, vai buscar, vai socorrer. E ele passa, Deus está ali, só Deus, estou indo ali visitar a pessoa que está precisando. Pois volta, Deus, agora eu estou indo ali oferecer uma cesta básica para fulano. Deus, eu estou indo ali no hospital visitar cicrano. Deus, estou indo ali porque tem culto de oração. Aí ela me fez entender essa imagem. Tem gente que corre para lá e para cá, mas Deus fica lá. Faz tanta coisa para Deus e gasta pouco tempo com Deus. Aquilo mexeu comigo porque eu sempre fui um cara muito agitado. Ainda sou. Corro demais. Para lá e para cá. Hoje eu não tive tempo nem de nada. E já sou um idoso. Tenho 60 anos, com muita alegria. Mas corro para cima e para baixo, estou cantando aquele corro demais. Agora, se eu não tiver o meu tempo com Deus de manhã cedo, antes de sair de casa, eu não vou ter tempo. E se eu não tiver o meu tempo com Deus antes de dormir, hoje à noite, depois de tudo, que eu não sei o que vem ainda por aí, eu preciso ter o meu tempo com Deus. E já ouvi um dos grandes avivalistas, disse assim, quanto mais ocupado eu estou, mais tempo com Deus eu gasto. Mais eu oro. Eu fui visitar hoje uma autoridade. 9h da manhã estou no Palácio Iguaçu. E cheguei lá, a autoridade me recebeu, muito gentil, muito educada. Eu disse, secretário fulano de tal, primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui. Segundo, eu vim aqui com 4 objetivos. O primeiro é orar pelo senhor, pela sua família, pelo seu trabalho. Disse, amém, pastor, precisamos muito. Segundo, dar para o senhor esse livro devocional que nós estamos usando lá na nossa igreja. Maravilhoso. O senhor vai ler um capítulo por dia, coisa curta. Quando o senhor chegar aqui, o senhor vai abrir esse livro, vai fazer a leitura dele e vai atender o seu pessoal. Ô, pastor, muito obrigado. Vamos tirar uma foto. Tirei a foto. Vou publicar ainda hoje à noite. Não tive tempo de publicar. Terceiro, vim fazer um pedido para o senhor. O não eu já tenho. Quando eu comecei a falar o pedido, ele disse, tal coisa, resolve? Eu falei, resolve. Chama fulano. Ó, faz assim, assim. Na hora resolveu. Quarta coisa. O senhor não pode fazer nada? Acredito que o senhor não pode fazer nada. Aí contei para ele o nosso dilema, né? Pastor, muito difícil fazer alguma coisa. Mas vamos pensar se tem alguma forma de ajudar de alguma outra maneira. Aí estou eu correndo o dia todo hoje. Não parei de correr ainda. Tem um camarada que eu sei que tem muito dinheiro, é um amigo meu. Vou ligar para ele ainda hoje à noite, se Deus quiser. Agora, o tempo todo, dirigindo, orando, Deus, me dá graça, vá na frente, abrindo caminho, toca no coração. Deus, em nome de Jesus, abençoa. E isso correndo. Mesmo que eu tenha orado muito correndo para lá e para cá, eu preciso do meu tempo de oração. E quando eu não faço isso, não dobro meus joelhos de manhã e de noite, falta alguma coisa. Então, esses sintomas, eles são complicados. Essa mornidão é perigosa. Essa letargia, ela é progressiva. E aí aquela imagem da rã. Você põe a rã dentro de uma água fria e acende o fogo. Ela está feliz ali. Quando eu era criança, na aula de ciências, você tinha ciências, meu? Ainda tem? Você já cozinhou a rã lá? Nunca. É crime ecológico. Essas coisas não se pode falar, ainda mais em público. E nem pode ensinar, né? Não acredito.
Como a rã que morre lentamente na água quente. Muitos, dizendo-se cristãos, morrem lentamente na mornidão espiritual. Essa mornidão ela é mais perigosa do que o frio. Quisera fosses frio, ou fosses quentes, ou que você tenha sido quente ou frio, mas porque vocês são mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Cuidado com a mornidão, ela é perigosa. Ela é perigosa. Segundo, quero chamar sua atenção para as consequências da mornidão na vida do crente. A mornidão afeta o relacionamento com Deus. Há uma frieza espiritual. A oração e a leitura da Bíblia são coisas mecânicas. E hoje é tão fácil ler a Bíblia, né? Eu particularmente uso o aplicativo ali e vou ouvindo. Se você pegar a minha Bíblia, lá está lá 2 vezes, porque eu leio e escuto a Bíblia acelerado. Por quê? Minha mente é acelerada. Aí ligo lá, tem horas que eu digo, peraí. Eu já conheço o texto, gente. Eu já li a Bíblia inúmeras vezes. Já conheço o texto. Mas eu estou aqui ouvindo a Bíblia, fazendo uma coisa ou outra, e quase sempre eu preparo o meu café da manhã escutando a Bíblia. Aí está aqui, escutando o Antigo Testamento, que coisas que eu não tenho tanta intimidade. Espera aí. Aí volto, ponho agora uma vez, porque eu tenho que... Entendes o que ouves. Mas tem gente que faz isso de maneira mecânica. A oração e a leitura bíblica são mecânicos. Na hora de orar, alguém diz assim, igual fulano, vai orar na hora da refeição, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E às vezes a gente faz oração mecânica. Eu já fiz oração mecânica, e não faz muito tempo não. Semana passada eu fiz oração mecânica. Acordei, me ajoelhei, fiz oração mecânica e falei, Deus me perdoe. Ainda bem que eu me arrependi, me converti na hora da oração. Deus me perdoe. Eu quero pedir que o Senhor receba a minha gratidão pela noite que o Senhor me concedeu. Eu quero que o Senhor receba meu louvor pelo dia que o Senhor me concede. Quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados. Me dê humildade, me dê sabedoria, me dê graça. Hoje eu vou atender fulano, vou conversar com Beltrano. Então, quando a gente está fazendo oração mecânica, é perigoso demais. A mornidão pode produzir essa oração e essa leitura de maneira mecânica. E aí o relacionamento com Deus ele é afetado pela perda da comunhão. O relacionamento com Deus é afetado porque a gente não tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ontem, conversando com um líder aqui da igreja, eu disse, você precisa pedir a Deus discernimento e sensibilidade para perceber, para que Deus te revele coisas que estão acontecendo aqui em nosso meio. Às vezes eu olho para alguém e percebo que tem alguma coisa acontecendo. Esse discernimento é dom de Deus, sensibilidade. Eu preciso estar em comunhão com Deus para que eu tenha sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Uma outra consequência da mornidão é o caráter e a conduta. Tem gente que é um show no púlpito, um show no louvor, um show na oração pública, mas é vulnerável ao pecado. E tem uma vida dupla, tem um comportamento complicado lá fora. E às vezes aqui dentro. A conduta não corresponde. Não tem saldo. Não tem crédito. Não tem poupança. Alguém falou para mim ontem, o senhor tem uma poupança. O senhor tem 28 anos nesse lugar, o senhor tem um crédito, o senhor tem uma poupança.
Mas tem gente que não tem, porque o caráter não atesta. De vez em quando a gente fala umas coisas aqui, o pessoal dá uma risadinha, mas porque o senhor tem crédito, viu? Não perca o crédito, não. Aí tem gente que acha que dar glória a Deus, aleluia, levantar a mão, chorar e gritar e fazer o que tem que fazer, ou ajoelhar e não sei o quê. Mas lá fora, o sim, sim. O sim não é sim. O não não é não. Deve a Deus e o mundo. Porque quem deve a alguém, deve a Deus também. Eu devo a você e não dou a justificativa, não há uma compreensão, não há uma prestação de contas, estou devendo a Deus também. Mal mordomo. Aí tem gente que faz maravilhas em um culto público, mas não honra seus compromissos. Caráter. Pecado. Conduta equivocada. Tem gente que para na vida espiritual, estagnou, não cresce mais. E quem não cresce, retrocede. Espiritualmente, se você não está crescendo, você está retrocedendo. Consequências dessa mornidão na vida do crente, testemunho fraco, incoerência entre o que se diz e o que se vive. Eu conheço pregadores maravilhosos. Gente, prega muito melhor do que todos nós aqui dessa igreja. Prega melhor do que eu, do que o Nildo, do que o Vili, do que o Tiago. Prega melhor do que um bocado de gente. Mas não há coerência entre o que se prega e o que se faz e o que se vive. Pastor, fulano de tal prega muito, só não quer convidar? Não, não quero não. Mas prega muito bem. Falei, pois é, mas não vive o que prega. Eu tenho que parar de falar isso, viu? Porque às vezes ofende as pessoas, né? Eu falo, com as minhas ovelhas eu falo. Pastor, o senhor já viu fulano de tal? Falei, já, não conheço. Às vezes eu digo, eu conheço, mas não. Acabou. Vocês já perceberam que dificilmente prega alguém nesse púlpito aqui de fora? Já percebeu isso, André? Mas o que tem de gente querendo pregar nesse púlpito aqui é brincadeira. Muita gente gosta de pregar nesse púlpito aqui. Mas não é todo mundo que prega, não. Eu sou muito zeloso, muito cuidadoso. E às vezes eu ouço um sermão e quando o indivíduo começa a pregar e não lê a Bíblia, eu fico agoniado. Né, Michael? O pastor Tiago Vecelino me deixou nervoso no último sermão à noite que ele pregou aqui. Ele começou falando muito bem sobre a coisa e tal, e não leu nada. Eu falei, Michael, ele leu alguma coisa? A gente estava subindo de madrugada da serra. Não leu não, pastor. Eu falei, mas será que ele não vai ler? E ele foi pregando. E a mensagem estava boa. Estava maravilhosa. Aí depois... Aí ele leu o texto. Aí a mensagem ficou melhor ainda. Depois ele veio, arrebentou. Que mensagem extraordinária, a mensagem de domingo retrasado à noite. Se você não assistiu, assista. Falei, vamos voltar de novo, Michael, para eu ver se ele leu o versículo antes. Mas ele disse na introdução, eu não vou ler o versículo agora. Farei uma introdução, não sei o quê. Mas é importante que a gente tenha esse testemunho cristão. A palavra tem que ser vivida, tem que ser pregada, mas tem que ser vivida. O crente, o cristão, que brinca com a mornidão, ele não tem autoridade de testemunho cristão. Terceiro destaque que faço sobre a questão da mornidão é o remédio de Deus para a mornidão. Qual é o remédio para você curar essa enfermidade? Compre de mim.
Não compre de outra pessoa. Vou comprar do pastor Ilquias para poder curar minha mornidão. Não, Jesus não quer que você compre nem de Ilquias, nem de João, nem de Pedro, nem de Tiago, de ninguém. Deus diz: compre de mim. Buscar o que só Cristo pode dar. Porque se você comprar de qualquer outro ser humano, você está buscando em uma fonte falha. Busque no Senhor. Compre de mim. E aí ele entra. Compre de mim ouro refinado. Compre de mim uma fé verdadeira, uma fé purificada. Compre de mim vestuário branco. Compre de mim justiça de Cristo. E se você continuar lendo o Apocalipse, você vai perceber que aqueles que têm vestes brancas, vestes lavadas no sangue do Cordeiro, compre de mim. Justiça de Cristo. Compre de mim colírio. Compre de mim discernimento espiritual. Compre de mim visão espiritual. Tem muita gente que tem muita visão religiosa. Tem muita gente que tem visão de programas. Jesus diz: compre de mim. Busque em Jesus. O remédio, a cura para a mornidão é abrir a porta do coração. Jesus deseja comunhão conosco. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Eu não sou um Deus distante, oculto, que você precise de intermediários. Eu quero entrar. Eis que estou à porta e bato, mas a maçaneta da porta só abre por dentro. Jesus não arromba a porta do coração. Jesus não arromba a porta do coração. Uma das imagens mais fortes, onde Jesus toca o coração de Paulo. E Jesus pega Paulo. Paulo chega e diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí as escamas caíram dos olhos. O abrir a porta do coração é tirar a interrupção, o meio termo que impede de ver a glória de Deus. Quem és tu, Senhor? Senhor. Quando ele diz: quem és tu, Senhor? Ele abriu. Bater a porta foi ver a luz. Bater a porta foi viver aquela experiência sobrenatural. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Mas ele diz: quem és tu? Senhor. Abriu a maçaneta. Jesus entrou e caíram dos seus olhos as escamas. Agora você vai fazer o discipulado. Aqui a primeira experiência de discipulado depois dos apóstolos ali, quando Jesus andou 3 anos com eles. Vá lá. Como é o nome do cara que discipulou? Quem foi que discipulou Paulo? Como? Gamaliel? Não, Gamaliel educou Paulo. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Mas ele passou um tempo lá com Ananias. Ananias discipulou Paulo. E ele foi para a casa de Ananias. Ali fez um discipulado legal. Abrir a porta do coração é corrigir, é solucionar. É buscar ter comunhão com Jesus, porque Jesus quer ter comunhão conosco. Arrependimento, mudança de atitude. Mudança de atitude. Vou fazer diferente daqui para frente. Como cultivar um coração ardente para Deus? Voltar-se ao primeiro amor.
Agora é Apocalipse 2:5. Veja até onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Você vai perder a presença de Deus na sua vida se você não fizer o caminho de volta. Algumas pessoas pecam e não tem nenhum problema pecar. O problema é não fazer o caminho de volta, é não se arrepender, é não consertar. Uma pessoa fez uma coisa muito errada aqui há muitos anos atrás e aí foi para outra igreja. Chegando na outra igreja, está tudo muito bem lá e tal, não sei o quê. Alguém disse, não, fulano está bem. Eu falei, não está não. Por que o senhor está dizendo que ele não está não? Porque para ele estar bem, eles têm que fazer o caminho de volta. Ele tem que vir aqui. Ele tem que vir aqui e pedir perdão. Pastor Euquias, quando eu estive por aqui, eu fiz isso, isso e isso. Eu me arrependi. Deus me tratou. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu não faço mais o que eu fiz quando estive aqui. E quero pedir perdão ao Senhor, pedir perdão à igreja. Eu ia celebrar, dizer, glória a Deus, está perdoado, meu filho. Vou orar por você, você vai ser bênção. Mas um pastor, que eu não vou dizer quem é, um gigante, não. Ele já esteve em outro lugar, então vai ser assim. O cara então foi fazer lá não sei o quê. Depois de um tempo, estourou a bomba. Ele disse, eita, Euquias é um caso sério. Euquias falou. Eu falei, claro, não fez o caminho. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Voltar ao primeiro amor, praticar a presença de Deus diariamente, meditar nas Escrituras com profundidade, orar com fervor e intencionalidade, servir com propósito e alegria, não fazer por fazer. A igreja às vezes tem voluntários, e o Júnior não gosta dessa palavra. Deus não tem voluntários, Deus tem servos comprometidos. Vocês estão no culto de quarta-feira porque tem compromisso com esse negócio. Vocês não são voluntários. Por isso quero chamar os comprometidos com a adoração, que venham para a gente... Eu estou animado, tem que acabar esse sermão hoje, porque eu já passei da metade dele. Eu queria pregar esse sermão domingo de manhã. Praticar a presença de Deus diariamente, meditar nas Escrituras com profundidade. Isso vai cultivar o coração ardente, orar com fervor e intencionalidade, servir com propósito e alegria, viver com gratidão constante, gratidão constante. Mas há uma promessa aqui para os vencedores. Há uma promessa. Quem vencer reinará com Cristo. Que privilégio. As Crônicas de Nárnia, aquele filme expressa isso de uma maneira maravilhosa. Quando Nárnia vence a morte, ressuscita, os meninos que entraram no guarda-roupa vão reinar com o rei. É essa a imagem. Intimidade e autoridade espiritual com o Senhor, algo restaurado. Eu já vivi momentos de mornidão, mas hoje eu experimento a quentura do Espírito Santo e do poder de Deus na minha vida. Eu venci a mornidão. Eu tenho um coração atento. Eu escuto. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, a mornidão é uma condição grave que requer resposta urgente. Jesus está à porta, tanto para restaurar a comunhão, como para salvar. A mesa está posta, resta apenas abrir a porta do coração e fazer com Jesus essa refeição. É preciso escolher sair da mornidão e reacender o fogo espiritual. Eis que estou à porta e bato.